colegas, né? Para proteger de quem? Dos diretores, vai dar uma risadinha. Essa molecada aí, viu? E o Tarso, como é que tá? O Aldo Fornazieri é diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política desde 2006, um dos principais cientistas políticos do país e uma das vozes mais lúcidas da esquerda. Ele está lançando agora, no final do mês, um livro sobre a crise das esquerdas. É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Aldo, qual é o ponto central dessa crise? Bom, na verdade são múltiplas crises, né? O livro que estamos lançando, ele tem textos e entrevistas, né? Ele tem uma entrevista muito boa com o Renato Janine Ribeiro, tem uma entrevista com o Sérgio Fausto do Instituto Fernando Henrique Cardoso e tem uma entrevista com o Boulos. São as 3 entrevistas. E tem um artigo do Tarso Genro, um artigo em dupla aí, que é do Cícero Araújo e do Rui Fausto, e um artigo meu. Na verdade, então, o livro ele vai abordar a multiplicidade de crises. Eu entendo que, do meu ponto de vista, na verdade, a crise das esquerdas ela tem como fundamento uma crise de fundamentos. Uma crise de fundamentos. Em que medida que ela tem ela tem uma crise de fundamentos? Se você for ver, quer dizer, eu entendo que, com exceção de alguns dos líderes históricos do marxismo, na verdade, o movimento marxista ele se instituiu como um movimento antipolítico, como um movimento que desprezava a política, subordinando fundamentalmente a política à economia, quer dizer, a partir de uma tese clássica do Marx, que está exposta lá no prefácio à crítica da economia política, quando ele dizia que a superestrutura política, jurídica e ideológica era uma espécie de um reflexo da estrutura econômica e material. Quando você faz isso, você perde a perspectiva da autonomia da política. Evidentemente que o Lenin percebeu, quando ele escreveu um livro chamado Que Fazer, que a política ela tinha autonomia, mas ele não quis fazer um confronto teórico com o Marx. Ele operou a prática da política, a autonomia da política. E um que, de certa forma, operou esse confronto foi o Gramsci, o Antônio Gramsci, um teórico italiano. Nesse sentido, ele se vinculou bastante ao pensamento do Hegel e do Maquiavel. Até na escola eu brinco que eu tenho pregado a palavra de ordem menos Marx e mais Maquiavel. Porque eu entendo que a esquerda não se recuperará politicamente se ela não perceber que a política ela tem seu grau de autonomia, seu grau constitutivo em relação à economia. E se você for ver, por exemplo, o que foram os Estados soviéticos, ou assemelhados, você vai ver que eles elevaram a autonomia da política até o último grau, contrariando inclusive a tese do Marx. Na prática, os Estados soviéticos foram estados quase que obesianos. A autonomia, a independência completa da política e a política constituindo o real, a política constituindo a economia. Olha, essa falta de familiaridade, digamos, do PT, no tempo que foi governo, com as estruturas de poder, Ministério Público, Justiça, empresas, se deve a essa visão? Eu entendo que, em parte, se deve a isso. Quer dizer, se você for ver a condução, por exemplo, o mandato da Dilma, né, particularmente a história do impeachment, foi um não entendimento do que é a política, de como é o jogo político, de como se dá a autonomia política, a lógica da política e a lógica do poder. Por exemplo, 3 dias antes do impeachment, em 17 de abril, foi 17 de abril de 2016, né? Tanto o Lula quanto a Dilma e o PT avaliavam que eles tinham voto suficiente para barrar o impeachment. Eles ao não conhecer como se dá o jogo político dos palácios e como você tem que lidar com a relação amigo-inimigo, eles se deixaram derrotar completamente. E o outro problema, eu entendo que evidentemente que foi a corrupção. O PT foi um partido que se corrompeu não só no sentido do dinheiro, mas no sentido dos princípios mesmo. Do deslumbramento do poder, aquilo que a gente chama a ideologia do novo rico. Quer dizer, quando você assume a ideologia do novo rico e você passa a beber, a fazer as festas e a comemorar junto àqueles que estão do lado de lá, você perde exatamente a perspectiva da relação amigo-inimigo que sempre deve ter na política. E se você não tem em mente essa dinâmica amigo-inimigo, você não tem estratégia, porque você não sabe quem é o teu inimigo. Em política,
e isso vários clássicos ensinaram, desde Maquiavel até o jurista alemão lá, o Carl Schmitt, eles sempre enfatizaram isso. Se você perde de dimensão essa relação, você não tem estratégia. Então a estratégia, o que seria? Uma estratégia de confronto? Veja o seguinte, você pode adotar várias estratégias. A estratégia, ela implica o caminho que você vai ter para alcançar determinados objetivos. A estratégia diz respeito a quem tem condições de jogar com o poder. A estratégia sempre depende da conjuntura. Isso foi o grande ensinamento do Maquiavel. Você não tem uma estratégia fixa. Você tem que jogar de acordo com as circunstâncias e das conjunturas. Num determinado momento você pode fazer alianças, mas você não pode perder de vista o que você quer com as alianças. E você não pode perder de vista que muitas vezes o teu aliado vai ser o teu inimigo amanhã. Depende só das circunstâncias. Exatamente, depende das circunstâncias. Isso foi o que o Maquiavel ensinou no Príncipe, por exemplo, como de certa forma o César Borgia usou vários tipos de força. Quando ele discute a natureza das forças na época militares, mas isso vale também para a política, você pode trabalhar com um mercenário, que nós temos partidos mercenários no Brasil. Você, dependendo das circunstâncias, você pode trabalhar com uma força que seja maior do que a tua, mas você tem que ter muito cuidado, porque se você não buscar autonomia em relação a essa força, você perde a tua autonomia, e quando você perde a tua autonomia, você perde a capacidade de decidir. Waldo, nessa estratégia, o que é o objetivo final? A gente tem hoje uma sociedade de mercado que pode ser mais social, menos social. O que seria o objetivo final? Veja o seguinte, quer dizer, o objetivo final, eu acho que ele não existe, porque os objetivos, eles têm que ser dimensionados sempre no tempo e na história. Então, nessa circunstância do Brasil, qual que é o principal problema do Brasil? Do meu ponto de vista, o principal problema do Brasil é o fato da sociedade ser profundamente desigual e profundamente injusta. Então, você teria que ter uma estratégia que atacasse esse problema. Evidentemente que aí você tem que ter uma estratégia de desenvolvimento, uma estratégia de inclusão, uma estratégia de remoção das instituições, dos institutos econômicos, sociais e políticos que são os causadores da injustiça e da desigualdade. O PT no governo ele atacou superficialmente esses problemas, porque ele não fez reformas estruturais que implicassem a remoção dessa desigualdade. Então, quando você sai do governo, e você tem que pressupor que na democracia você pode sair do governo, o teu saldo é muito pequeno, porque quem vem depois pode promover um retrocesso, como nós estamos vivendo nesse momento com o governo do Temer ali, que é um governo sem legitimidade. Agora, se a gente for pegar as esquerdas hoje, o PT está nessa crise danada aí, o Lula ele articula um projeto, um conjunto de políticas que ele implementou aí no seu governo. Quando você pega o restante das esquerdas, você não vê um conjunto estruturado de ideias. De que maneira que se constrói esse consenso? Então, veja o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo aquilo que eu chamo de um colapso amplo das esquerdas, porque as esquerdas elas entraram em colapso do ponto de vista das ideias, entraram em colapso do ponto de vista organizativo, porque elas perderam a dimensão dessa nova juventude que surgiu ali, não quer saber de partidos políticos. Então ela não fez essa necessária discussão entre verticalidade e horizontalidade, e como buscar um caminho do meio que articule essas duas dimensões, porque se você fica só na verticalidade, você cria estruturas rígidas e ossificadas que a juventude não participa. E se você só fica na autonomia, como, por exemplo, o movimento Passe Livre, você não cria potência. Então, você tem que buscar uma situação que você possa incluir, e aí participando, e ao mesmo tempo você cria potência e poder das organizações. De certo modo, era a lógica do PT antes de se tornar poder. Né? Em certo sentido, sim, porque ali ele conseguia, digamos assim, ter uma política mais horizontalizada. Mas depois que ele ascendeu ao poder, ele se tornou uma estrutura completamente vertical e burocrática. E isso implica também hoje uma nova pedagogia. A esquerda ela precisa de uma nova pedagogia. O que eu chamo de nova pedagogia? A esquerda ela não sabe ouvir, não sabe acolher, não sabe ouvir. Por exemplo, por que há um sucesso das igrejas protestantes?
das igrejas evangélicas neopentecostais, porque elas acolhem e ouvem. Eu fiz uma experiência até ontem mesmo numa sala de aula discutindo a cidade de São Paulo e criei um grande círculo. Nesse grande círculo, numa sala que tinha mais ou menos 50, 60 alunos, nesse grande círculo, apenas 4 ou 5 pessoas dominavam o debate. E aí eu quebrei o debate e fiz que todas as pessoas falassem em círculo, dei a palavra para todo mundo. E no fim, depois eu fiz uma reflexão com eles exatamente sobre essa pedagogia. Se você não ouve, a pessoa se sente manipulada. Se sente manipulada e instrumentalizada, que foi o que a esquerda fez com as periferias. Eu participei de uns 2 ou 3 debates. Tinha representantes sindicais, representantes de periferia, pessoal de música e tudo, e jornalistas aí. E o que eles falavam era, os sindicalistas falavam, essas manifestações de rua não tem cabimento, eles não têm uma lista de demandas, vai parar a manifestação e fazer uma ata, aí não dá. E o que o pessoal, os músicos falavam era isso. Os evangélicos entravam no clima deles, entendiam. Exatamente. Então, quem compreendeu um pouco essa necessidade de uma nova pedagogia foi o Guilherme Boulos. Aliás, nesse livro, a gente tem uma entrevista com ele e a gente aborda esse assunto. Quer dizer, como ele tenta criar uma nova pedagogia na periferia. Esse pessoal da periferia, então, e na periferia nós hoje estamos vivendo uma efervescência de movimentos de várias natureza, cultural, empreendedorismo e assim por diante. Inclusive está se estruturando um partido da periferia que se chama Frente Favela Brasil, que ele vem lá do Rio de Janeiro, do Celso Ataíde e assim por diante, mas ele está entrando aqui em São Paulo também. Eles não querem mais saber desses partidos de esquerda, porque tanto o PT quanto o PSOL, embora ambos sejam partidos importantes e tenham as suas especificidades, eles têm uma dificuldade enorme de dialogar com esses públicos. Então, agora, como explicar o seguinte? Você tem, 2008 marca aí o fim do sonho neoliberal. Quer dizer, toda aquela ideia que se você reduzir Estado, se desregular, você vai conseguir a prosperidade, vai por água abaixo. No entanto, a crise ficou das esquerdas. Você pega hoje o governo Temer, o MDB, com aquela ponte para o futuro, não tem projeto nenhum de país lá. Mas, no entanto, se impõe. E se você for pegar as políticas públicas brasileiras, a gente tem diagnóstico e boas políticas criadas nos últimos anos, em todas as áreas. Qual a dificuldade de consolidar isso aí? Veja o seguinte, Nassif, a crise das esquerdas ela não é só uma crise brasileira, ela é uma crise mundial. Se você for ver hoje as eleições que aconteceram por aí, de certa forma a polarização se deu entre o centro e a direita, e não entre a direita e a esquerda, ou o centro e a esquerda. Por quê? Porque em grande medida, e isso era um alerta que um professor canadense já fazia na década de 90, o Michael Sudovsky, ele dizia, olha, o que se tornou a esquerda? A esquerda se tornou a cereja do bolo capitalista. Porque, e o próprio Fukuyama, que era um pensador de direita, ele alertava o seguinte, quer dizer, naquele famoso livro O Fim da História e o Último Homem, que de certa forma depois ele renegou, ele dizia o seguinte, nós não estamos mais numa luta sistêmica. E nisso ele tinha razão. Eu acho que tanto o Sudovsky por uma análise de esquerda quanto o Fukuyama por uma análise de direita, eles tinham razão. A esquerda ela não era mais alternativa. Porque quando desaparece a União Soviética, cria-se um único sistema. E esse único sistema é o sistema capitalista, com inúmeras variações aí dentro e tal. E a tese do Fukuyama era de que o capitalismo ele absorvia todo tipo de luta, das mais radicais às mais moderadas possíveis. Quer dizer, se o sistema é liberal democrático, ele pode absorver completamente todo tipo de luta. E aí vem o Sudovsky que diz o seguinte, olha, a esquerda ela opera, ela é uma contra-hegemonia necessária à hegemonia capitalista. Inclusive, de modo geral, ela é financiada pela hegemonia capitalista. Então, se você for ver partidos verdes, ONGs, vários outros partidos, o próprio PT, é que ele não é antissistêmico. O PT não é antissistêmico. E, em grande medida, nem o PSOL é antissistêmico, porque ele opera dentro de um sistema. E, em grande medida, o capital
ele financia essa contra-hegemonia, dando aparência de um debate legítimo. Mas, no entanto, a gente vê dentro do capital aí um questionamento muito grande aos sistemas democráticos representativos. Inclusive aqui no Brasil, você tem um questionamento aí. Mas um questionamento no sentido de que ele está ultrapassado? Está ultrapassado, que vai promover lideranças populistas e o próprio temor do Lula mostra isso. Né? Então, veja o seguinte, quer dizer, não há dúvida que a democracia liberal, tal como ela vem se desenvolvendo e foi constituída no Ocidente, também ela está em crise. Por quê? Porque ela é uma estrutura capturada pelo capital. Isso há um diagnóstico que até boa parte da direita aceita esse diagnóstico, muitos empresários aceitam e assim por diante. Então são estruturas capturadas. E hoje, em grande medida, quer dizer, essas estruturas, elas não precisam da violência militar como elas precisavam no passado para exercer o poder. Mas vamos pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje com Temer e companhia. Esse desmonte do Estado, desmonte de direitos sociais. Isso aí, dentro de um jogo eleitoral, dentro da democracia representativa, de um jogo eleitoral, não se sustenta. Não se sustenta, mas veja o seguinte, se você for ver os editoriais dos jornais conservadores dos Estados Unidos, eles são críticos ao Temer. Por quê? Porque ele é um ponto fora da curva, até dentro do sistema liberal democrático, porque não se admite que não se faça algum grau de concessão. E a gente esteve recentemente com o economista-chefe do Bradesco, para que ele nos explicasse como é que funcionava Davos. E as reuniões de Davos, elas estão discutindo isso, quer dizer, qual que é o grande problema do futuro próximo? Um mundo com pessoas velhas e um mundo sem emprego, quer dizer, e um mundo com aumento da desigualdade. Eles mesmos admitem, os principais líderes mundiais, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, que nós estamos com um mundo com essas três variáveis. Um mundo com desigualdade crescente, um mundo sem emprego e um mundo que fica cada vez mais velho. O que eles pressupõem lá nas discussões dele, pelo que eles informaram para a gente? Eles pressupõem que a saída desse sistema é um pacto. Eu, pessoalmente, eu penso que esse pacto é muito difícil, porque eles pensam muito o pacto que aconteceu em 1945, depois da tragédia de 2 guerras mundiais seguidas. Quer dizer, ali tínhamos atores que faziam um pacto. Quem eram esses atores? De um lado, o Estado, imbuído com uma ideologia de bem-estar social, do keynesianismo e assim por diante, e não era só a social-democracia europeia. Se você for ver o Adenauer, na Alemanha, em parte, ele implementou um pacto do bem-estar social. O outro pé era o empresariado, que também queria um pacto, e o outro pé, do tripé, eram as grandes centrais sindicais europeias, os sindicatos fortalecidos ainda na era da sociedade industrial. Por inúmeros motivos, esse cenário desses três atores não existe mais. Não existe mais, porque os sindicatos se quebraram, por N motivos, né? Eles perderam o poder de barganha. O empresariado, o empresariado industrial, que de certa forma mostrava uma unicidade em torno de centrais de representação nacional, também não existe mais. E o Estado, ele perdeu essa ideologia do bem-estar social. Então, o que sobrou? Quer dizer, sobrou uma enorme fragmentação em todos os campos. Quem sentaria na mesa para fazer um pacto dentro das novas circunstâncias? Do meu ponto de vista, ele é impossível. E o que eu imagino que é o desdobramento dessa situação crítica brasileira mundial? É o aumento da violência. É a tendência a guerras, não sabemos que formas essas guerras vão assumir, e a violência social e as guerras, do meu ponto de vista, elas são... Quer ver uma grande tragédia antes de se recompor essa se recompor os valores da solidariedade, do humanismo, da civilização e assim por diante. Eu penso que nós vamos viver um período de fragmentação muito grande. E se você for olhar aqui no Brasil, quer dizer, o que é essa fragmentação política? Os partidos não têm implantação, né? Estão trocando de nomes, um PTN, alguma coisa assim, vira Podemos, achando que com isso vai resolver o problema partidário. É uma verdadeira loucura. Então, essa fragmentação, ela mostra também a fragmentação social.
eu diria que a era que nós estamos vivendo nesse momento, eu penso que, como é que era o nome do historiador inglês lá do marxismo, o que ele escreveu a história do marxismo, me fugiu o nome agora. Se ele escrevesse um livro, ele poderia escrever um livro agora, a história da fragmentação, a era da fragmentação. E daí, quando a gente pega a mídia, com todo esse poder corrosivo que ela ainda mantém no Brasil, ela tende a perder todo o controle também do mercado de informação. Com certeza, ela já está perdendo. Quer dizer, eu nunca acreditei, se discute muito a mídia no Brasil, né? E se culpa muito a mídia, mas eu nunca acreditei na tese de que a mídia dita as cartas, elege presidente, destitui presidente. Por exemplo, você vê a investida que a Globo deu contra o Temer e não derrubou. Porque o que determina, digamos assim, as opções políticas são essas condições, digamos assim, das circunstâncias e, quer dizer, a conjuntura política. Por exemplo, a mídia não impediu que o Lula se elegesse 2 vezes, não impediu que a Dilma se elegesse 2 vezes, e assim por diante. E nos Estados Unidos, toda a mídia contra o Trump. Como foi contra o Obama. Como foi contra o Obama, e o Trump se elegeu. Então, agora, você em 2010 previu que a eleição da Dilma resultaria no impeachment. Por quê? Então, veja o seguinte, eu escrevi um artigo publicado no Estadão logo depois que a Dilma se elegeu, e o título do artigo era "O principal problema da Dilma será político". E no final do artigo eu coloquei o seguinte: a coisa mais importante que a Dilma tem que evitar é um processo de impeachment, a abertura de um processo de impeachment, porque a tendência dela cair é muito grande. Eu não tinha uma bola de cristal nem nada. Quer dizer, eu me baseei simplesmente em Maquiavel, no Príncipe do Maquiavel, por algumas razões. Veja o seguinte, quer dizer, o Maquiavel diz algumas coisas importantes que podem ser aplicadas ao caso Dilma. Ele diz que todo líder que ascende pela mão do outro, ele tende a ser um líder fraco. Quer dizer, a Dilma não tinha um enraizamento popular, ela não tinha liderança própria. Por que ela se tornou presidente? Pelo Lula e pelos resultados do governo Lula. Então, você poderia concluir daí que a Dilma seria uma presidente absolutamente fraca, que ela enfrentaria enormes problemas políticos. Em segundo lugar, o Maquiavel diz o seguinte: olha, quem nunca comandou terá enormes dificuldades de comandar. E a Dilma mostrou claramente isso. Quer dizer, ela não, mesmo hoje, parece que hoje ela reconhece que não soube fazer o jogo com o Congresso. Então era mais ou menos evidente que ela seria um governo frágil. E quando você tem um governo frágil, você tem que pressupor, porque era aquilo que estávamos falando antes, você não pode perder de perspectiva de que você vai ter inimigos. Mesmo que eles sejam teus aliados momentâneos. Porque quando eles percebem que você está fraco, eles dão um bote, que foi o que aconteceu com o impeachment. Quer dizer, quando eles perceberam que a Dilma estava frágil, e percebiam isso, e as gravações do Sérgio Machado, outras revelações, de certa forma mostraram isso. O próprio Temer deu uma entrevista na TV Bandeirantes dizendo que se a Dilma ela não soube ali jogar com o Cunha, né? E que o Cunha, de certa forma, encaminhou impeachment porque o PT o abandonou. Então, quer dizer, era evidente que havia uma conspiração em andamento, ainda no final do primeiro mandato. E você perde essa questão do jogo, quem é teu amigo, quem é teu inimigo. Eu entendo que, na verdade, o momento que a Dilma deveria ter reformatado o seu governo era em agosto de 2013. Na época, inclusive, escrevi um artigo aqui para o teu blog, para o GGN, dizendo o seguinte: se a Dilma não fizer uma reforma do seu ministério, particularmente da equipe econômica, ela vai caminhar para um lento declínio. Então, se você usa a lógica da política e a lógica do poder, você tem condições de fazer determinadas previsões, quer dizer, o que é um líder prudente? O líder prudente, isso tanto Maquiavel quanto tantos outros pensadores se referenciam muito naquilo que foi a República Romana, é aquele que tem a capacidade de antevisão do futuro. E se você tem capacidade de antevisão do futuro, você toma medidas para evitar o advento do desastre. O que é um conceito de prudência? O conceito de prudência ele parte
do princípio de que tudo declina, os maiores impérios vão entrar em declínio, e aí o líder prudente, ele se antecipa e posterga o declínio. Então, se você não lida com esses pressupostos do poder e do jogo político, evidentemente que você vai, num momento ou no outro, você vai cair numa armadilha. Quando começa a Lava Jato, eu tenho mensagens, artigos, estava nítido que Sim. Se você não encarasse a Lava Jato, não criasse uma estratégia, não era abafar a Lava Jato, era criar uma estratégia, você não sobreviveria. E ela até a véspera, essa cegueira, exatamente, porque em primeiro lugar, porque não tem uma visão do que é o jogo do poder. E em segundo lugar, essa falta de prudência, para usar um conceito síntese, a falta da prudência do líder, ela se soma normalmente à arrogância do líder. Então, mas vamos pegar o país aí do nível do Brasil, esse isolamento do presidente, de não ter um conselho estratégico e tudo, é comum nesses países? Veja o seguinte, é comum, é bastante comum, porque vamos voltar de novo ao Maquiavel. O Maquiavel, ele diz o seguinte, olha, os políticos deveriam ser igual aos médicos, porque para você ser médico, em grande medida, você estuda a história da medicina, você não joga a história da medicina na lata do lixo. Uhum. Os políticos jogam a história da política na lata do lixo. E dada a ignorância dos políticos latino-americanos, normalmente, qual que é o reverso da ignorância? É a arrogância. Isso. É a arrogância. Quando você é arrogante, você se cerca de pessoas arrogantes e você perde de dimensão o jogo estratégico. Nos Estados, e aqui a consequência disso é que os políticos se entregaram aos marqueteiros. Por exemplo, a Dilma era uma pessoa entregue, qualquer coisa chamavam o João Santana lá, e ele criou aquela teoria imbecil da rainha, né, da ausência da rainha, e a Dilma teria que ocupar o lugar da rainha. E o trágico de tudo isso é que eles se confiaram a essas pessoas, e essas pessoas depois delataram o PT, a Dilma, enfim, é uma tragédia. Nos Estados Unidos, Nassif, a coisa é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Porque quando começa a campanha, o presidente tem duas equipes, o candidato a presidente tem duas equipes. Tem uma equipe de marketing e tem uma equipe de estrategistas. Até no Trump, isso aconteceu desde o Clinton, dos vários presidentes, e há sempre um conflito entre a equipe do marketing e a equipe da estratégia. E normalmente quem dá o tom das campanhas é a equipe de estratégia, não a equipe do marketing. Claro, evidentemente que você embrulhar o conteúdo. Exatamente. Então aqui não, aqui os candidatos não têm estrategistas. Bom, pegando o caso recente, o prefeito João Dória é tipicamente um desastre completo. Quer dizer, ele vem com a empáfia do gestor, do que ele sabe tudo, e ele quebra a cara, porque quer dizer, o jogo político é diferente do jogo empresarial. Quer dizer, a lógica da política é diferente da lógica empresarial. Mas eu te garanto, se ele usasse esses métodos numa empresa, ele teria quebrado a empresa ou sido demitido antes. Engraçado que ele tem um guru, né, que é o Green. Eu me esqueci, eu acho que é Ronald Green. Eu li o livro dele, que é as 48 Teses do Poder. E esse guru, ele é um vendedor de charlatanismo, mas ele não é uma pessoa burra, digamos assim. Porque eu fui ler esse cara porque eles diziam que ele era um Maquiavel moderno. Mas ele é uma pessoa inteligente, tem um vasto conhecimento político e histórico, mas ele é do mal. Ele prega a tese da busca do poder pelo poder. E quando você busca o poder pelo poder, você deixa de ter propósitos éticos, propósitos cívicos, propósitos humanitários, você não tem causa. E é o que o Dória é. Ele busca, é questão de tempo para questão de tempo para ele se destruir. Exatamente porque ele busca aquilo que o Maquiavel chamava, o Maquiavel não, o Weber, Max Weber, um sociólogo alemão, dizia que esses que buscam o poder pelo poder se deixam dominar e destruir pela vaidade. Boa. Maravilha. Beleza, Bichão.